Hoje eu vou te apresentar três empresas aqui da nossa Bolsa de Valores do Brasil que são excelentes, não só pelo seu histórico, mas também por serem ótimas pagadoras de dividendos, nunca deram prejuízo anual e bateram tanto o CDI quanto a inflação com bastante folga. Além disso, a gente vai falar também dos riscos inerentes de cada empresa e principalmente das perspectivas futuras em relação a essas três empresas e se está em um bom momento de se investir ou não. Inclusive, essas três empresas estão presentes na minha carteira e eu pretendo continuar aumentando a minha participação nelas e com certeza está presente também na carteira de muitos investidores aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos diretamente para a tela. Aqui na tela você já acompanha a primeira ação, BB Seguridade, e o código dela lá na Bolsa de Valores é BBSE3. E eu trouxe aqui primeiramente alguns indicadores e curiosidades para vocês terem noção de mais ou menos como é que funciona essa empresa. Desde o IPO, que ocorreu lá em 2013, rendeu aproximadamente 430% contra 98% do IPCA, ou seja, contra 98% da inflação. Ela também é uma excelente pagadora de dividendo e a prova disso está aqui na tela, que apenas para 2026 o yield estimado está em aproximadamente 12%. E olha só também que informação interessante, nunca deu prejuízo anual e é um modelo Asset Light. Bruno, o que significa esse modelo Asset Light? É aquele modelo de empresa que não precisa de maquinário, não precisa de fábrica, aquele chão fabril para você gerar lucro, para você gerar receita. Ela é um modelo leve de ativos, ou seja, não precisa de grandes operações para gerar lucro para o acionista. E agora na tela você já acompanha BB Seguridade e os principais riscos de se investir nessa tese de BB Seguridade. O primeiro risco que eu citei aqui é o risco climático, a sinistralidade. Bruno, o que significa isso? Quando a gente tem uma seca muito severa ou aquelas inundações em vários estados brasileiros, o que acontece com o agricultor? Ele acaba perdendo a safra. Quando ele perde a safra, a BB Seguridade, que arcava com aquilo ali, acaba tendo que pagar o prêmio. E quando ela paga o prêmio para o agricultor, o que acontece? O lucro diminui. Infelizmente, esses eventos climáticos como o El Niño ou a Laninha estão cada vez mais presentes e acabam afetando diretamente o agricultor e acabam perdendo a safra ali e acaba impactando no lucro da BB Seguridade. O segundo risco que eu coloquei aqui é Selic em queda. Bruno, como é que isso vai afetar a BB Seguridade? A BB Seguridade mantém bilhões e bilhões de reais em caixas investidos no Tesouro Selic. Consequentemente, quando a Selic cai, o que acontece com o resultado financeiro? Acaba diminuindo. Então aqui é o segundo risco de se investir em BB Seguridade. O terceiro risco que eu coloquei é aqui a renovação do contrato com o Banco do Brasil que vai ocorrer lá em 2033. E por que isso é um risco? Porque não tem nada garantido que seja renovado o contrato. A perspectiva, a análise do mercado é que seja sim renovado, mas a gente não pode afirmar isso com 100% de certeza. Então, atualmente é um risco de não ocorrer essa renovação do contrato com o principal ativo, que é o Banco do Brasil. Agora na tela você já acompanha as perspectivas futuras da empresa. Eu coloquei aqui Brasil, o celeiro do mundo. Bruno, o que isso significa? Significa que a expansão do seguro agrícola, cada vez mais a gente vai nesses campos aí, nessas fazendas, as máquinas estão cada vez mais valiosas, eles estão investindo cada vez mais no campo e, consequentemente, isso acaba atraindo mais seguro para a BB Seguridade e, com certeza, aumenta o lucro da BB Seguridade. E é estranho a gente colocar isso como uma perspectiva futura porque a gente viu agora há pouco que o risco era de grandes inundações, de grandes secas, isso acaba afetando o agricultor e acaba afetando a safra. Mas, por outro lado, cada vez mais o campo está se modernizando, cada vez mais o agricultor está se modernizando, comprando máquinas novas. Isso com certeza aumenta o prêmio que a BB Seguridade irá pagar, com certeza aumenta também o lucro da empresa. Segunda perspectiva que eu coloquei aqui para a BB Seguridade é isso daqui, previdência e capitalização. Bruno, o que significa isso? Significa que a população brasileira está cada vez mais velha e isso, consequentemente, acaba atraindo o quê? Um público que vai buscar previdência e capitalização através do Brasilprev. E com certeza isso vai gerar o quê? Mais lucros para a empresa, mais lucros para a BB Seguridade. A terceira perspectiva que eu coloquei aqui de BB Seguridade é eficiência digital. Bruno, o que significa isso? Significa que cada vez mais esses aplicativos, tanto do banco quanto da Previdência, estão cada vez mais modernos e, consequentemente, não precisa de uma interferência humana. Então, reduz a quantidade de funcionários lá da agência e, consequentemente, aumenta o lucro da empresa. Bom, essa foi a primeira empresa que eu apresentei para vocês. Agora a gente vai ver a segunda empresa aqui na tela. A segunda empresa é a CEMIG, o código é CMIG4. E olha só os indicadores e algumas curiosidades. Nunca deu prejuízo anual. Nos últimos 10 anos rendeu aproximadamente 450%.
No longo prazo, supera com folga os 15.000%, ou seja, é uma rentabilidade muito grande. Histórico de 10 a 30% de ações de graça para o investidor, ou seja, a empresa ela bonifica muito os seus acionistas. Ela também é uma excelente pagadora de dividendo, com yield atualizado de aproximadamente 14,1% ao ano. Aqui os principais riscos de se investir em CEMIG. Olha só, o principal risco, eu coloquei inclusive como o maior de todos, é o risco político. Bruno, por que acontece isso? Porque, infelizmente, vira e mexe tem muito noticiário falando que pode federalizar, ou seja, passar para o governo federal ou privatizar a empresa. Infelizmente, esses momentos de estresse, quando fala que vai federalizar ou vai privatizar, isso acaba oscilando muito a cotação. Então, é um sobe e desce danado, infelizmente, nessas estatais. Tem gente que vai aproveitar esse sobe e desce, né, e vai acabar aumentando a sua posição ou diminuindo a sua posição. O que não pode acontecer é você investir sem saber que existe esse risco, que é o risco político. E o segundo risco que eu citei aqui é o risco hidrológico. Bruno, o que acontece? Quando a gente tem uma crise hídrica muito severa, os reservatórios da CEMIG vão cair drasticamente. Consequentemente, o valor da geração para você gerar energia nesses cenários fica muito mais caro. Mas a CEMIG vai ter o quê? Que arcar com os contratos, né, que ela já tem ali. E aí ela vai fazer o quê? Vai ter que comprar energia fora. Quando ela compra essa energia fora, consequentemente, ela vai pagar um valor muito mais caro e vai diminuir o lucro operacional da empresa. Diminuindo o lucro operacional, ela vai ser menos dividendos, vai ser menos lucro para você que é acionista dela. E as perspectivas futuras da empresa são ótimas. Olha só para você ver. O plano de investimento recorde de aproximadamente 35 bilhões até 2028. Bruno, como que isso vai influenciar na vida do acionista? Bom, se a empresa está investindo 35 bilhões nos contratos ali de Minas Gerais para gerir melhor, para ter mais eficiência operacional, consequentemente o valor da energia vai subir nos próximos anos e isso vai se tornar o que? Mais lucro para a empresa e consequentemente mais dinheiro no seu bolso. Essa mesma pegada ela está o que? Desinvestindo de alguns ativos, ela está vendendo e para focar exclusivamente nos ativos de Minas Gerais, que vai gerar mais receita. Inclusive esses desinvestimentos podem gerar o que para o acionista? Dividendos extraordinários. Quando a gente fala de uma estatal, principalmente dessas estatais estaduais, a gente tem que tomar muito cuidado e o investidor ele tem que saber, principalmente dos riscos e das perspectivas futuras. Por que eu falo isso? Porque investir em estatal não é para todo mundo. Tem gente que não vai conseguir aguentar essa volatilidade que acontece com muita frequência nas estatais. Então aqui um ponto de alerta muito importante para você que é investidor de CEMIG ou pretende se tornar investidor de CEMIG nos próximos anos. E agora a terceira e última empresa para a gente fechar essa trinca com chave de ouro. Olha só, eu coloquei aqui Itaúsa e eu coloquei aqui alguns indicadores e curiosidades. Ela é dona do Itaú e de ativos como a Aegea, Dexus e Alpargatas e foi feito um IPO em 1977. Rendeu mais de 28.000% desde o início. É um dos maiores casos de juros compostos da B3. E o yield recorrente de aproximadamente 9,5%. Nunca deu prejuízo anual em quase 50 anos de história. É ou não é uma excelente empresa? Mas nem tudo são flores e olha só, eu citei aqui dois riscos de se investir em Itaúsa. O primeiro risco é o ciclo de crédito e inadimplência. Bruno, como assim? A Itaúsa, o maior ativo da Itaúsa é o Itaú, com aproximadamente 95%. Ou seja, se a economia brasileira, por algum modo, travar, a inadimplência do banco Itaú subir, o que vai acontecer com a Itaúsa? Os dividendos vão cair e, consequentemente, o lucro também vai cair. E aqui, pessoal, a gente está falando nada mais, nada menos do que o Banco Itaú, um dos maiores bancos da América Latina que lucra bilhões e bilhões todos os anos. É um risco que existe? Sim, é um risco que existe, mas ao meu ver é um risco pequeno. E olha só, o segundo risco que eu coloquei aqui é o setor de consumo, Alpargatas e Dexus. E por que esse é o risco de se investir em setor de consumo? Porque recentemente os resultados da Alpargatas vieram bem ruins e com certeza afeta o resultado da Itaúsa. O setor de consumo é um setor muito sensível, muito volátil e se a economia não estiver indo bem, consequentemente, esses resultados vão afetar diretamente o resultado da Itaúsa. Agora, as perspectivas futuras da empresa, olha só, maturação das non-banks, Aegea e NTS. Recentemente, a Itaúsa investiu pesado nessas duas empresas. A Aegea é uma empresa de saneamento e a NTS é uma empresa de gasoduto. E isso se maturar agora em 2026, que é a perspectiva, com certeza vai aumentar o quê? Os lucros da Itaúsa e, consequentemente, os dividendos no seu bolso. A segunda perspectiva que eu coloquei aqui é a eficiência do Itaú Unibanco. Igual eu falei anteriormente, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos da América Latina. Lucrou aproximadamente 40 bilhões de reais
no último ano, em 2025. E isso, pessoal, com certeza aumenta e muito a base sólida da Itaúsa e, consequentemente, os lucros vão continuar crescendo e os dividendos no seu bolso vão continuar caindo. Bom, pessoal, apresentei 3 empresas excelentes para vocês e eu sei que nem todo mundo é investidor, principalmente de CEMIG, por ser uma estatal. Mas eu apresentei aqui 3 empresas, apresentei os riscos de cada tese, apresentei as perspectivas futuras de cada tese e aí você tem que analisar se cabe na sua carteira ou se não cabe na sua carteira, se vale a pena investir agora ou aguardar um momento de mais pessimismo no mercado. E isso só você consegue responder, mas a minha opinião pessoal é que essas empresas vão continuar sendo lucrativas ao longo do tempo. E com certeza eu pretendo sim aumentar a minha participação nessas empresas, principalmente quando o mercado nos oferecer esses momentos de volatilidade. Não é o caso atualmente. Bom, se você é investidor de alguma dessas 3 empresas que eu citei aqui, deixe aqui nos comentários se você pretende vender, se você pretende aumentar a sua participação, se você vai deixar ali na sua carteira quietinha só recebendo os dividendos. Deixa aqui pra gente ir trocando ideia. E eu vou te pedir mais alguma coisa, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te agregou de alguma forma, deixe seu like, deixe sua curtida ou encaminhe para algum investidor dessas 3 empresas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!